Não houve confisco nas universidades federais. Isso não passa de mais uma fake news. E eu vou te explicar por quê. É importante entender a diferença entre contingenciamento e confisco. A União Nacional dos Estudantes ontem chegou a afirmar que teria sido retirado das contas das universidades um determinado valor e as universidades e institutos federais não teriam como pagar suas contas. Isso é mentira. O que houve foi um contingenciamento. Mas aí você me pergunta, qual é a diferença entre um e outro? Eu vou te explicar o que é confisco, depois eu vou te explicar o que é contingenciamento. Confisco foi o que ocorreu no Plano Collor, em 1990, em que o ex-presidente Fernando Collor de Mello tungou o dinheiro dos trabalhadores do país e das empresas brasileiras. Mais ou menos, a valores de hoje, aquilo que teria acima de R$ 10.000 na sua conta foi retirado pelo Estado, que até devolveu isso em determinado momento, que eles chamaram de torneirinhas. Ou seja, seu dinheiro foi tungado por um determinado momento. Isso é confisco. Contingenciamento é algo possível no orçamento brasileiro. A PEC do teto dos gastos estabeleceu percentuais mínimos nas verbas vinculadas para a educação. Se fala o seguinte: nas verbas para a educação da União, é obrigatório que, no mínimo, a União invista 18%, obrigatoriamente. Para estados, municípios e Distrito Federal, essa obrigação vai para 25%, no mínimo, ou seja, é obrigado, no mínimo, a investir 18% União, 25% estados, municípios e Distrito Federal. É muito dinheiro, tá certo? Nesse caso, está sendo implementado isso, essa é uma verba vinculada. Existe outra verba chamada de verba discricionária, que o Estado pode ou não pagar em determinado momento. Lembra, né? O orçamento ele tem suas escolhas, se o dinheiro vai para cá, ele não vai para lá. São trade-offs feitos. E aí cabe a pressão a deputados e senadores para que esses trade-offs valham a pena para quem interessa ir determinado recurso. O que houve ontem foi uma decisão do CIAF para contingenciar. Isso aconteceu várias vezes durante o governo Lula, várias vezes durante o governo Dilma e aconteceu já nesse governo Bolsonaro. É normal isso acontecer, não tem nada de extraordinário. Isso não deixa de mandar o dinheiro vinculado, obrigatório, para a educação, inclusive para as universidades. Esse contingenciamento foi de 11%, ou seja, o total de 100% foi contingenciado 11% das verbas não vinculadas, não obrigatórias. Não houve confisco. Isso até o dia 30 de novembro, quando volta esse valor total a ser possível usar novamente. Mas é engraçado que a gente está pensando só nessa forma de custeio de universidades, né? Será que a gente não poderia copiar as universidades americanas, ou mesmo as europeias, com a ideia de endowment, ou seja, fundos que os anos podem favorecer com juros e eles podem financiar parte das universidades, inclusive os próprios estudantes que possam estudar lá, Harvard, né, consegue estudar, mesmo pessoas de baixa renda conseguem estudar nas universidades de Harvard, de Stanford, na Ivy League, que tem lá exatamente com esse fundo endowment. Será que também não seria possível a parceria com a iniciativa privada, muito clara, muito bem estabelecida, permitindo que patentes, mesmo investimentos, possam ser usados em favor da universidade? Eu sei que de uma forma discreta alguns setores e alguns cursos conseguem fazer isso, mas isso podia ser generalizado, né? As empresas júnior mostram que isso é possível. E, por fim, por que não também a ideia que nós temos na ANB, né? Ou seja, a própria capitalização relacionada aos aluguéis, para que possam ser financiadas as rendas. E, por fim, o pagamento dos próprios, de quem pode pagar, dos mais ricos para custearem parte da universidade. Essas seriam soluções muito mais interessantes do que pensar que a única forma de custeio da universidade seria o dinheiro dos pagadores de impostos. Está na hora de mudar isso. Por isso, PT não, PT nunca mais.